Default, não vai haver mais calote norte-americano. Alguns especialistas e economistas acreditavam que os Estados Unidos poderia dar um calote mundial, já que a dívida pública norte-americana está em faixa de 31,4 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Os Estados Unidos é um dos países mais endividados do mundo. A dívida brasileira, ela não passa de 6 trilhões de reais. Então, nós devemos pouco demais. Mas por quê? Por que que os Estados Unidos pode dever tanto e quando o governo brasileiro fala em romper o teto, o presidente Lula falou em romper o teto e a euforia do mercado ocorreu. Em primeiro lugar, a economia brasileira ela é uma economia não baseada no dólar, igual a norte-americana. E todos os títulos mundiais é baseado em dólar. Por isso que eles podem estender a dívida. E outra, a economia norte-americana é uma economia, a maior economia mundial. Então eles têm carta na manga para dever. Porém, foi aprovado recentemente na Câmara e agora no Senado norte-americano, né, a suspensão do teto do gasto norte-americano. Passa de 31,4 trilhões de dólares. E o que quer dizer isso para o mercado das criptomoedas, principalmente o Bitcoin? Que os Estados Unidos ele vai produzir moeda, ele vai imprimir papel. Quando ocorre isso, essa impressão de papel, isso é bom para o Bitcoin. Isso é bom para o Bitcoin. Por quê? Porque aumenta a liquidez, sobra dinheiro na mão dos americanos, consequentemente o otimismo volta a reinar nas criptomoedas, o povo passa a comprar parte em Bitcoin e a moeda passa a subir. Isso ocorreu depois da grande queda em 2020. Muitas pessoas lembram que investem em criptomoedas. Bitcoin caiu muito, caiu abaixo de 5 mil dólares em 2020. Teve alguns fatores, né, externos, né, que é um fatores, principalmente o fator da pandemia, baixa liquidez, por isso que houve aqui essas vendas dessas criptomoedas. E os tubarões, as baleias venderam, realizaram muita venda de criptomoeda, consequentemente caiu. Mas isso foi atípico. Depois dessa queda, dessa grande queda em 2020, abaixo de 5 mil dólares, o Bitcoin chegou a 65 mil dólares, chegando a picos de 69 mil dólares. Então qual é o cenário de hoje? Eu vejo que com esse rompimento, com essa suspensão de gasto do teto norte-americano, que está faltando só a homologação do presidente norte-americano John Biden. O John Biden falou que vai homologar, vai assinar esse acordo. E os Estados Unidos está liberado para gastar até 2025, nas próximas eleições norte-americanas. Então, consequentemente, tem tudo para o Bitcoin crescer e as altcoins acompanhar o Bitcoin. Por quê? Porque vai aumentar a liquidez do mercado, vai aumentar a liquidez do mercado, vai aumentar a impressão de moeda. Os Estados Unidos vai poder gastar mais, consequentemente, vai haver mais compra de criptomoedas, principalmente o Bitcoin e as altcoins. E outra, em abril a maio do ano que vem, vai haver o halving, né, do Bitcoin. Consequentemente, toda vez que tem um halving, o Bitcoin explode. Então, há dois fatores principais para que o Bitcoin ele saia da faixa de hoje, em faixa de 136 mil reais, para a faixa de 225 mil reais. Se ele não retornar ou passar do último pico dele, que é de 370 mil reais ou de 65 mil dólares. Alguns otimistas acreditam que o Bitcoin, o mais rápido possível, possa voltar para casa, pode chegar na casa de 70 mil dólares. E eu acredito no potencial do Bitcoin. Então, se você não está comprando Bitcoin, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está desperdiçando uma oportunidade que talvez não vai voltar mais. Nesse século, não. É uma oportunidade única. Porque tem alguns fatores que contribuem para o crescimento do Bitcoin, a explosão do Bitcoin. E esse fator são os mesmos fatores que ocorreram há anos atrás. Lembrando que ganhos passados não significa o mesmo ganho no futuro, mas o mercado dá sinais. Então, se você investir hoje no Bitcoin, vai faturar muito, por causa do que? Da liquidez, do rompimento do teto gasto norte-americano. Quando o governo americano ultrapassa o limite da dívida estabelecido pelo Congresso, uma série de consequências pode ocorrer. Por exemplo, o governo pode enfrentar dificuldades para honrar seus compromissos financeiros, como pagar salários dos funcionários públicos, benefícios sociais e até mesmo pagamento de juros da dívida. Isso pode gerar uma instabilidade econômica significativa. Diante desse cenário, muitos investidores têm buscado alternativas para proteger seu patrimônio.
E nesse contexto que o Bitcoin se destaca também. O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, não vinculada a nenhum governo ou instituição financeira. Isso faz com que muitas pessoas vejam o Bitcoin como uma reserva de valor segura no momento das crises econômicas. Ao longo dos anos, o Bitcoin tem demonstrado resiliência em períodos de instabilidade econômica. Por exemplo, durante crises financeiras anteriores, como a crise da dívida grega em 2015, e a pandemia do Covid em 2019, o Bitcoin representou um desempenho relativamente positivo, muitas vezes superando ativos tradicionais de alguns países. É importante ressaltar que o investimento em Bitcoin envolve riscos, porque o desempenho passado não garante o desempenho futuro. No entanto, muitos especialistas e investidores acreditam que o Bitcoin possui um potencial de crescimento significativo em um cenário de incertezas econômicas, o que está ocorrendo agora, como estamos vivendo no momento dessa dívida pública norte-americana. Então, eu falo, o halving do Bitcoin em abril a maio do ano que vem, a suspensão do teto de gasto norte-americano, maior liquidez das criptomoedas e dos ativos, e isso requer um potencial gigantesco para a explosão das criptomoedas. Então eu acredito que quem não está investindo em criptomoedas, principalmente em Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, essas moedas tradicionais que eu acredito, não tirando a qualidade e alguns benefícios de meme coins, um potencial de crescimento gigantesco, está deixando muito dinheiro na mesa. Então a oportunidade é agora. Essa oportunidade talvez não vai mais retornar tão cedo. Bom, agradecemos a todos vocês por fazerem parte dessa jornada vivendo de cripto. Se você gostou do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar um like e compartilhar com seus amigos interessados no assunto. Continuaremos trazendo conteúdos relevantes e atualizados sobre o mundo das criptomoedas para que você possa se manter informado e buscar oportunidade nesse mercado em constante evolução. Muito obrigado pela sua companhia e confiança. Até o próximo vídeo. Lembre-se, fique de olho nas tendências, mantenha-se informado e continue vivendo de cripto. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden sancionou uma lei que suspende o teto da dívida interna do país. Com isso, o governo americano evita um calote histórico nas contas públicas que poderia ter consequências para a economia global. A legislação foi aprovada na semana passada pelo Congresso, depois de um acordo bipartidário que demorou semanas para ser costurado. A lei suspende temporariamente o limite de endividamento de mais de 31 trilhões de dólares até 1º de janeiro de 2025. O texto também prevê cortes em alguns setores, mas mantém os fundos a programas sociais que são defendidos pela Casa Branca.